Giovanni Magalhães e você está aqui no Era Uma Vez Passo a Passo com Histórias. Eu convido você, professor, professora de criança, que venha comigo em uma sequência de vídeos que eu vou trazer aqui. Nós vamos estudar a respeito do tabernáculo. Sabemos que o tabernáculo ele tem muitas simbologias nas suas medidas, no material que ele foi feito, nas cores que foram usadas. Eu já quero informar aqui que nós não vamos esgotar todas as informações sobre o tabernáculo, até porque tem umas informações que eu acho que elas são muito avançadas para a criança. Então nós vamos tentar extrair do tabernáculo informações que o associem à igreja e que associem ele também à pessoa de Jesus, conhecendo algumas das suas características. Eu convido você para que venha comigo para que nós possamos fazer esse estudo. No livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 8, diz assim: "E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles." Professor, nesse livro nós temos aqui Deus ordenando a Moisés a construção do tabernáculo. Então eu acredito que para começar a falar desse tema, é importante você explicar para a criança por que Deus quis que o tabernáculo fosse feito. O próprio Deus diz que ele não cabe em habitação humana. A construção do tabernáculo era simplesmente uma forma visível de Deus mostrar para o povo que ele estava no meio deles. Deus não precisava de um tabernáculo para estar com o povo de Israel. Mas a gente precisa entender que esse povo, professor e professora, eles vieram de 400 anos que eles estavam vivendo em uma cultura egípcia. Então você pode entender quantas gerações ali de crianças que nasceram e morreram dentro daquela cultura egípcia. Então, com certeza, aquela cultura já fazia parte ali do povo de Israel. Por mais, que alguns ali ainda seguravam a essência que havia trazido os seus antepassados, mas eles foram influenciados por aquela cultura. E era uma cultura muito cheia de ídolos, que eles precisavam ver para crer. E eu acho interessante, assim, Deus fazer isso, entender isso, que ele é soberano, e fazer isso, fazer o tabernáculo, para que o povo pudesse olhar e falar: nossa, olha, o nosso Deus, ele está conosco, ele habita conosco. Então foi de fato assim, uma demonstração física mesmo de Deus mostrar para o povo que ele estava habitando ali no meio deles. Vamos começar aqui pela parte externa do tabernáculo. Eu vou começar falando aqui com vocês dessas colunas que existiam. Elas cercavam todo o tabernáculo. Eram 60 colunas, o material delas era o bronze. Tinham também, junto com elas aqui, um linho fino. Eram cortinas de linho branco, de 2,5 metros de altura. O bronze na Bíblia, sempre que ele aparece como um julgamento do pecado. Em Deuteronômio 28, 23, fala também que o céu que estava sobre a cabeça do povo era um céu de bronze. E a interpretação entende-se que esse bronze aqui mostrava que o pecado do povo não poderia fazer parte, se unir ao Deus que era o Deus Santo. Então, assim, a cerca que era uma forma mesmo simbólica de separar o povo pecador de um Deus que é santo. O branco aqui, quando é usado no santuário, ele sempre representa a santidade de Deus. A gente sabe que essa separação aqui se consumou lá na cruz, quando Jesus conquistou de volta para nós esse direito de nós aproximarmos de Deus, que nós vamos estudar depois. A Bíblia fala que elas eram 48 tábuas, todas serradas, aplanadas, do mesmo tamanho, na mesma altura e na mesma largura. Elas eram feitas de um arbusto chamado acácia. A acácia, ele é um arbusto de tronco todo cheio de nós, ele é contorcido. De todas as madeiras que um artesão gostaria de trabalhar, a acácia é a que ele menos gostaria, porque ela é difícil. Então é difícil você tirar uma tábua de uma acácia, porque normalmente vai aparecer ali um nó na árvore, no tronco da árvore, um retorcido. Ela é uma madeira muito dura, muito difícil de trabalhar e por isso mais durável. Depois que essas tábuas, essas colunas foram feitas, Deus ordenou que era para elas serem todas revestidas no ouro. Isso é tão interessante, professor, você pode colocar isso para o aluno, que é tão interessante que a acácia, a madeira, aquela madeira dura, retorcida, cheia de defeitos, ela representa a nossa natureza pecaminosa. Nós somos
somos cheios de pecados, natureza endurecida, né? Você pode falar para a criança, olha, quantas vezes nós desobedecemos o papai, a mamãe, o professor, a Deus, e você pode citar ali para a criança algumas desobediências, né, que a gente faz a Deus, e nós temos essa natureza ali, ó, dura, difícil de aceitar os ensinamentos do Senhor, assim como a madeira de acácia era uma madeira dura, difícil de trabalhar, muitas vezes nós somos duros, difíceis ali, ó, de se dobrar aos ensinamentos, só que Deus ele é tão lindo, que com Jesus, com a morte de Jesus lá na cruz, o Senhor nos reveste da santidade. Então, se esse ouro ao redor dessa madeira representa o que é Cristo em nós. Aceitamos Jesus lá no nosso coraçãozinho, recebemos Jesus como Senhor da nossa vida, confessamos Ele, buscamos ali ó, todos os dias servir a Ele, nós ainda continuamos com a natureza difícil, porque o pecado ainda habita em nós. Então, quando Deus olha para nós, Ele vê o quê? O sacrifício de Jesus. Então, quando Deus olhava para aquela madeira dura, endurecida, mas que ela estava revestida pelo ouro, era como se Ele lembrasse ele de nós, mesmo cheio de pecados, estamos revestidos da graça que conquistamos como? Lá na cruz do Calvário, com a morte de Jesus Cristo. Outro detalhe, professor, que você pode falar para a criança, é que lá no deserto, devido à areia, essas tábuas, elas não poderiam ser colocadas diretamente na areia, porque com o tempo elas iam afundando. Então Deus ordenou que debaixo de cada tábua houvesse ali uma estrutura de prata. Então essa estrutura de prata iria impedir que essa tábua fosse afundando na areia com o passar dos dias. Assim como o bronze significa julgamento na Bíblia, a prata significa redenção. Então é como se nós nesse mundo, para que nós possamos estar firmes, nós precisamos primeiro estarmos redimidos pelo sacrifício de Jesus. Então você fala para a criança, olha, a moeda que nos comprou de volta para Deus foi o sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário. Assim como na Bíblia, todas as vezes que cita a redenção, um escravo, quando ele ia deixar de ser escravo, que ele tinha que pagar pela sua liberdade, era usada a prata e o ouro. Então a prata tem esse significado. E você pode falar para a criança que a moeda que nos comprou, que hoje nos segura nesse mundo, foi o sangue de Jesus Cristo, que foi derramado lá na cruz do Calvário para nos redimir. Aqui no tabernáculo, ó, Jesus nem tinha vindo ainda para consumar lá na cruz do Calvário o seu ministério, mas Deus já dava aqui no tabernáculo indicativos para nós da moeda, de como nós seríamos protegidos e redimidos pelo seu Filho Jesus Cristo, mesmo ainda continuando por um tempo aqui neste mundo.